Olá! Você já se viu num contexto de redação em que te vem aquela famosa frase: "Ah, está tudo aqui na minha cabeça, eu só não consigo colocar no papel"? Então espera só um pouquinho, porque depois da vinheta é sobre isso que nós vamos falar. Bem-vindos! Eu sou Maria Nilde e no vídeo de hoje nós vamos tratar do texto dissertativo argumentativo, aquele mais solicitado nas provas de vestibular e nas provas de concurso público. Lembrando que a técnica que vamos utilizar aqui não é a única de se produzir esse texto, mas é aquela que mais favorece no reconhecimento das partes da dissertação. Vamos lá? Texto dissertativo argumentativo. Desde os anos iniciais, se nos perguntam quais são as partes de um texto. Nós sabemos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Para que serve a introdução? Para apresentar o texto. Para que serve o desenvolvimento? Para discorrer sobre o texto. E a conclusão? Para indicar que eu estou encerrando o meu discurso. Ok. Então, por que nós temos tanta dificuldade de começarmos a produção do nosso texto? Na verdade, é porque a gente tem que aprender a pensar a estrutura do texto. E qual seria a estrutura do texto dissertativo argumentativo? Ou seja, da técnica que nós vamos utilizar aqui nesse vídeo. Para esse trabalho, eu produzi ou simulei um texto considerando que o tema fosse moradores de rua. Então eu vou apresentar as partes e a gente vai identificando o que foi pensado para compor cada uma delas. Tudo bem? Foi. Introdução. Vou ler a introdução e depois a gente vai ver quais são as partes que estão ali contidas, tá? As pessoas que vivenciam condição de rua enfrentam inúmeros desafios que estão para além de uma habitação não convencional, pois elas têm sua identidade comprometida e seu bem-estar é afetado por inúmeras carências. Ok. O que foi pensado? Vamos lá, e quais são essas partes da introdução? Para essa técnica, a gente faz uma declaração inicial sobre o tema. O que você pensa sobre o tema? Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem: as pessoas que vivenciam condição de rua enfrentam inúmeros desafios que estão para além de uma habitação não convencional. Essa declaração inicial, a gente dá o nome de ideia central. Ok. Quando eu vou dizer para o meu leitor por que eu penso dessa forma, eu vou estar construindo os meus argumentos. Então, vamos lá. Pois tem sentido de porquê, então ele vai explicar. Elas têm sua identidade comprometida. Primeiro argumento. E o seu bem-estar é afetado por inúmeras carências. Segundo argumento. Então, assim, nós temos uma introdução, cujas partes são uma ideia central e 2 argumentos. Agora vamos para o parágrafo seguinte, que será o desenvolvimento. O primeiro parágrafo do desenvolvimento é feito com base no primeiro argumento apresentado na introdução, que no nosso exemplo aqui foi: elas têm sua identidade comprometida. Eu vou ler as primeiras linhas da introdução só para que nós possamos ter uma ideia de como isso pode ser desenvolvido. As pessoas moradoras de rua, em algum momento foram-lhes atribuídos um nome e sobrenome, que são as primeiras características de sua identidade. Elas também conviveram com indivíduos que estavam relacionados a ela, conferindo-lhes inter-relações que as identificavam com a família, os colegas, os professores, entre outras pessoas. Em alguns casos, ao passarem a morar nas ruas, elas deixam de ser identificadas pelo nome e recebem apelidos. E o texto segue. Então percebe que tudo o que se fala está relacionada à questão da identidade do morador de rua, ou à perda da identidade do morador de rua.
Escrevi o suficiente para abordar essa perspectiva do assunto? Ok, então está na hora de eu passar para o segundo parágrafo do desenvolvimento. O segundo parágrafo do desenvolvimento é feito com base no segundo argumento apresentado na introdução, que foi: seu bem-estar é afetado por inúmeras carências. Então, agora, tudo que eu falar nesse parágrafo tem que estar relacionado com a falta de bem-estar do morador de rua. Também vou ler aqui as primeiras linhas para a gente exemplificar como seria. Outro fator que devemos ressaltar é que os moradores de rua sofrem também pela falta de bem-estar, seja ele físico ou emocional. Fisicamente, a fome, o frio, a violência são alguns exemplos das ameaças às quais os moradores de rua enfrentam diariamente. O abandono, a falta de perspectiva e sentido para as suas vidas, por si só, já constituem um comprometimento emocional. E segue o texto. Mais uma vez você percebe que tudo que é falado tem a ver com a falta de bem-estar. Nesse caso aqui, foi dividido o bem-estar físico e o bem-estar emocional. O que está para o bem-estar físico? Ou a falta de bem-estar físico? A fome, o frio, a violência. O que está para a falta de bem-estar emocional? A gente tem o abandono, a falta de perspectiva e sentido para as suas vidas. Então, fechadinho. Quando a gente termina de falar o que a gente acha suficiente para expor ao leitor que o morador de rua sofre pela falta de bem-estar, aí a gente concluiu esse parágrafo. Bem, se na minha introdução eu tive 2 argumentos, é sinal que o meu desenvolvimento vai ter 2 parágrafos. Então, aqui eu encerro o desenvolvimento do texto. E qual é o próximo passo? O próximo passo é a conclusão. E quais os cuidados que eu tenho que ter, ou o que eu tenho que pensar em relação à conclusão? Nós temos 3 formas de concluir o texto dissertativo argumentativo. Você pode voltar à ideia central, você pode dar um parecer sobre o assunto, ou você pode dar uma solução para o problema. Nesse caso aqui, e nos contextos de provas avaliativas, de concurso, de vestibular, o mais indicado é você dar uma solução para o problema. Então, por isso, nós, no nosso exemplo aqui, vamos apresentar uma solução do nosso texto simulado, tudo bem? Pelo exposto, considera-se que seja urgente uma atuação mais efetiva das autoridades no que se refere ao desenvolvimento e aplicabilidade de políticas públicas, que objetivem proporcionar aos moradores de rua, às pessoas em condição de rua, retomarem a prática da sua cidadania. Ressalta-se que essa iniciativa pode contar com inúmeros trabalhos já desenvolvidos por voluntários de diversas instituições existentes em nosso país. O que contém na nossa conclusão? Primeiro, nós não podemos dizer: tem que ser feito isso. Nós temos que dizer: isto tem que ser feito e como isso tem que ser feito. Então, no nosso exemplo, o que tem que ser feito? Resgatar a cidadania do morador de rua. Como isso deve ser feito? Por meio de políticas públicas. Assim nós teríamos uma boa conclusão. Aqui nós teríamos o texto na íntegra. Se nós contarmos, a gente teria aqui em média 26, 27 linhas. E isso eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Se a banca propõe entre 25 e 30 linhas, não convém que você escreva 24 linhas, nem 31 e nem 32. É entre 25 e 30 linhas. Tudo bem? Fiquem atentos com isso. Considerações finais. A introdução tem a função de deixar o leitor ciente sobre o que você vai falar. Não podemos falar além nem aquém do que apresentamos na introdução. Por que essa observação?
Porque se você, durante a sua produção, te surge uma nova ideia, vamos pegar aqui o nosso exemplo. Vamos supor que surgiu a ideia de você falar sobre as enfermidades que o morador de rua fica vulnerável. Ok, é um problema além da habitação. Então, embora tenha coerência entre a ideia central e esse novo argumento, você não apresentou esse argumento lá na introdução. Então, você não pode falar no desenvolvimento do seu texto. Segunda observação: não mudamos o parágrafo quando mudamos o assunto, mas quando mudamos a perspectiva do assunto. Por que eu observo isso? Porque existe uma frase compartilhada que é assim: mudou o assunto, muda o parágrafo. Gente, um texto, ele não muda o assunto. O assunto é o mesmo na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. O que nós mudamos são as perspectivas do assunto. No nosso exemplo aqui, essa perspectiva está atrelada aos argumentos. Então, por isso que o primeiro parágrafo do desenvolvimento foi na perspectiva da identidade ou a perda da identidade do morador de rua, e o segundo parágrafo foi falado sobre a falta de bem-estar do morador de rua. Então, o assunto é morador de rua, com perspectivas diferentes. Eu faço essa observação porque isso serve para todos os tipos de texto. Quando você tiver dúvida, se você está na hora de mudar o parágrafo, é só você observar se sobre aquela perspectiva você falou o suficiente para esclarecer o conteúdo. Ok? Terceira observação: podemos aumentar o número de argumentos e, consequentemente, o número de parágrafos. Aqui nós trabalhamos com uma ideia central e 2 argumentos. Mas se você quiser trabalhar com uma ideia central e 3 argumentos, pode, e aí você vai poder compor o seu terceiro parágrafo do desenvolvimento. Ok? Se esse vídeo te esclareceu em algum aspecto e você gostou, deixa o seu like. Se você conhece alguém que vai fazer provas de concurso ou de vestibular, compartilhe. E se você tem alguma dúvida sobre produção textual, deixa aqui nos comentários e quem sabe não venha a ser o tema dos nossos próximos vídeos. Um grande abraço para você.